Dando continuidade, veremos a segunda parte da videoaula de número 002, que trata sobre a unidade de rede de distribuição. Bom, então agora, visto a determinação da vazão, né, máxima horária que vai ocorrer naquela cidade, aí a gente vai começar a definir a rede para calcular, para dimensionar essa tubulação, né? Rede de distribuição. Por definição da norma, é o conjunto de tubulações e suas partes acessórias destinadas a colocar água a ser distribuída à disposição dos consumidores, de forma contínua e em pontos tão próximos quanto possível de suas necessidades. Essa determinação, essa orientação aqui, de forma contínua, é muito importante, né? A água deve fluir na rede de forma contínua, ou seja, 24 horas por dia. Ainda deve completar aqui com pressão adequada. Esses dois fatores são muito importantes para manutenção, além do conforto da população, né? Você ter água 24 horas e com pressão adequada. Também é fundamental para evitar, prevenir possíveis contaminações na rede, né? Porque se a rede não está pressionada, funcionando 24 horas, se houver, por exemplo, uma interrupção, né, no funcionamento da rede, seja por racionamento, seja por conserto, ou seja, que aquela tubulação seja esvaziada, né, é criada uma situação que pode facilitar uma contaminação, né? Porque ela, sob pressão, se houver um vazamento, a água vai sair com pressão dela e não vai entrar, né, nenhuma contaminação. Agora, se ela secar, onde tem esse vazamento que está ali acumulado, né, na rua, no leito da rua, etc., e houver o vazamento na tubulação, e ela secar para conserto, porque faltou água, aquela água que está ali acumulada vai entrar, vai se formar um vácuo parcial na tubulação, ou seja, uma pressão negativa, que vai succionar a água que está acumulada ali. Então, esse é outro argumento fundamental para se entender e valorizar, né, o funcionamento das redes de água com pressão adequada e 24 horas por dia, né, contínuo abastecimento. Não deve parar. Só em algum trecho, evidentemente, para consertar um vazamento, e a gente vai ver mais na frente que tem como a gente projetar a rede de forma que aquele trecho que está com vazamento seja isolado, né, por manobra de válvulas. Então fica faltando água, vai faltar só naquele trecho, e a partir do conserto do vazamento ele deve ser desinfetado com cloro para ser normalmente reiniciada a operação daquela tubulação, tá? É assim que o sistema de abastecimento de água devem funcionar, né? Infelizmente a gente tem muitas situações hoje no Brasil, né? Mas aqui no Nordeste, aqui na Paraíba em particular, com muita falta d'água devido a essa seca, né, que ocorreu e que colocou vários sistemas de abastecimento de água em racionamento, né, diário, ou às vezes passar uma semana com água, outra sem água, e alguns até pararem mesmo, né, colocando a rede numa situação de risco, né. Mas é isso aí. Então vamos começar definido aí o conceito, né, da rede, que é uma rede de distribuição.
de água. Agora vamos começar a estudar especificamente, né, o traçado, a localização de peças especiais, de válvulas, etc., de controle, e o dimensionamento dessas tubulações. Então, o primeiro elemento físico, né, que precisa ser efetuado para a gente começar o projeto de uma rede é a topografia, né? A topografia levanta a planta da cidade com área de expansão. Isso com altimetria, ou seja, com curva de nível, e com planimetria. Inclusive semi-cadastral a planimetria, né? Como a gente fala, né, mostra aí no slide, a semi-cadastral, com indicação dos lotes, no semi-cadastro, na topografia que vai fazer o semi-cadastro da cidade, né, da área de expansão, não há necessidade de levantar o perímetro das edificações dentro do lote. Basta levantar a testada dos lotes, né? Ressaltando, evidentemente, aqueles estabelecimentos mais significativos em termos de consumo, tipo hospitais, né, quartéis, hotéis, ou seja, estabelecimento que tenha um consumo muito superior ao consumo médio dos outros estabelecimentos, né, seja comerciais, industriais, etc. Então é preciso destacar na topografia, no levantamento semicadastral. Aqui é um hospital, assim, assim e tal. Então, é o semicadastro, né? Além do localização de estrada, de rio, de estradas de ferro, áreas de preservação, enfim, né? Levantamento semicadastral. Isso elaborado em escala conveniente, né? A cidade pequena, ou média mesmo, a gente trabalha muito com escala de 1 para 2.000. Mas para lançar a rede, definir a rede toda, né, na elaboração do projeto, então a gente primeiro faz trabalha com uma planta, evidentemente, dependendo do tamanho da cidade, com escala de 1 para 5.000, escala 1 para 10.000, onde você define zonas de pressão, setores, né, distritos de controle operacional, etc. E depois, para apresentar o desenho do projeto da rede, aí a escala mais adequada é 1 para 2.000. Né? Você vai ter muitas pranchas, dependendo do tamanho da cidade. Tá? Mas é importante, né, definir essa escala para a elaboração da topografia e do levantamento. Hoje você muitas vezes já dispõe, né? Se a cidade, como eu disse, tiver um plano diretor, lá tem as plantas levantadas com setorização, quer dizer, com zoneamento de ocupação do solo, com a definição de área de expansão urbana, etc. Né? Então, facilita muito. Se não tiver, aí o projetista vai precisar trabalhar junto à prefeitura, né, para determinar essas áreas, né, essa planta, e levantar o que precisar, complementar as existentes, se for o caso. Bom, nesse slide, a gente só apresentou aqui para efeito de conhecimento assim inicial, né, dos tipos de tubulações usados em redes de abastecimento de água. Mais na frente a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas já para
se ter uma ideia, né, da variação dessas tubulações, conexões, né, até bomba, né, estou aqui, que pode ser usado na rede, né, em alguns casos específicos, mas pode, né, para aumentar a pressão, para subir, para atender uma área que se desenvolveu acima da conta, né, atendida pelo reservatório. Então se bota booster, né, bombas instaladas na rede para aumentar a pressão. Mas as tubulações mais usadas em rede de distribuição atualmente são essas de PVC, de plástico, né, plástico tipo PVC ou tipo PEAD, né, polietileno de alta densidade. O PVC, basicamente, essa tubulação marrom, que é ponta, bolsa e anel de borracha, né, ou ponta e bolsa e soldável, né, ou o PVC rígido também, DFOFU, diâmetro equivalente ao ferro fundido, né? Esse tubo é padronizado no Brasil, né? Aliás, toda a tubulação é normatizada também, a fabricação. Esses de plástico, né, são usados normalmente até um certo diâmetro, onde são fabricados. Aqui, ó, DFOFU até, nesse caso aqui, né, 300 milímetros, né? Mas hoje já tem fábrica produzindo DFOFU um pouco maior. E os de ferro fundido, ducto, né? São os dois mais usados em rede, sendo que os de PVC e PEAD, a tendência de cada vez mais usado, né? O PEAD, inclusive, na Europa hoje é muito mais usado nas redes, porque tem suporta mais, né, pressões internas e externas, né? Tem uma qualidade, assim, durabilidade maior do que a do PVC, né? Só que o preço do PVC ainda é bem melhor, né? Bem mais barato, inclusive do que o ferro também, né? Então, por isso que as redes até um certo diâmetro, em geral, hoje são de plástico, seja PVC ou PEAD, né? Principalmente PVC. E aí de um diâmetro maior, ferro fundido, né? São os materiais mais usados em rede de distribuição. A gente vai ver que tem outros, né, que podem ser, dependendo do diâmetro e das condições, né? Em fibra de vidro, né? PVC, plástico reforçado com fibra de vidro, aço, né? Só que essas tubulações, tipo com fibra de vidro e aço, elas não são usadas na rede em trechos que podem receber ligações prediais, né? Porque ela não pode estar sendo furada a cada 10 metros, a cada ligação, né? Então, elas são usadas só em trechos que não recebem ligação, diâmetros maiores e tubulações tronco e de grande diâmetro que não vão receber as ligações. Nesses casos, nesses trechos de tubulação de maior diâmetro não vão receber ligação, vai ter uma tubulação secundária de diâmetro menor, claro, paralela a tronco para receber as ligações domiciliares, tá? E aquelas troncos não vão. Então, nesses casos, você pode usar esses materiais, né? Mas para receber ligações, normalmente, então, são os plásticos e o ferro fundido, que também podem ser usados. As conexões usadas na rede, para interligar os tubos, fazer curvas, conectar as tubulações de várias formas, os catálogos desses fabricantes detalham, né? Tem tipo aqui, ó, curva
de 90 graus, né, de PVC, T para o tubo de fofô, equivalente ao de ferro fundido. Aqui são ventosas, né, para extrair ar de tubulações, válvulas, registros, também chamado de válvulas de gaveta, válvulas borboleta. Existem vários tipos de válvula. Aqui a gente está mostrando alguns, né, desses materiais e equipamentos mais usados nas redes de distribuição. E bombas, eu disse, em alguns casos muito específicos, né, de necessidade de aumentar a pressão na rede, em alguns trechos, em alguns bairros que crescem independente do projeto original. E aí pode instalar bombas, né, que a gente vai falar bastante sobre esse tipo de equipamento, das elevatórias, para aumentar a pressão naquele ponto e transferir água para locais mais elevados, né? Tipo, eles chamam bombas tipo booster, né? Que é a mesma bomba centrífuga como essa, e essas, só que bombeando direto, né, na rede. Mas então, essa visão geral aqui de materiais e equipamentos usados nas redes de distribuição, a gente quis mostrar para ter uma visão geral, né, desses materiais, como eu falei, né? Agora vamos começar realmente a estudar a rede de distribuição, o projeto da rede, né? Então, primeiro material, primeiro desenho que a gente tem que pegar, primeiro levantamento que a gente precisa para começar a projetar a rede de distribuição é a planta da cidade, né? A planta da cidade, tanto do perímetro urbano como da área de expansão. Nesse caso aqui, a gente está mostrando o exemplo de uma planta de uma pequena cidade do interior aqui da Paraíba, que teve o seu plano diretor recentemente elaborado. Então está como deve ser apresentada esta planta, né, da cidade, para que a gente, no projeto da rede, comece a trabalhar, a lançar a rede, etc. Então, essa planta, ela apresenta, como eu estava falando, né, o levantamento topográfico altimétrico, ou seja, com as curvas de nível do terreno, né, que define a altimetria do terreno, curva de nível de metro em metro, né? E o levantamento planimétrico da cidade também, né? Da mesma cidade. No planimétrico vai ser apresentado o arruamento, né? As ocorrências, vamos dizer, geográficas, né? Tipo rio, aqui é um riacho aqui, ó, que passa no limite aqui da área urbana, estradas, estradas de ferro, quaisquer outros acidentes geográficos relevantes, interessantes, né? Isso deve constar nesse levantamento plani-altimétrico. Planimétrico, que a gente está falando agora, e o altimétrico, tá? Esse planimétrico, ele deve ser semicadastral, né? O que é que significa isso? Levantamento planimétrico semicadastral. Ele tem a definição, né, o desenho do arruamento, como a gente já falou, e vai ter a definição aqui dos lotes das edificações. Está vendo aqui esse detalhezinho, os lotes. Ele é semicadastral, porque no levantamento cadastral de uma área urbana vai aparecer o perímetro das edificações dentro dos lotes, dentro de cada lote. É um cadastro mesmo, né? Inclusive do que se trata aquela edificação, etc. No caso, para a rede de abastecimento de água, a gente não precisa desse nível de detalhe. Basta a testada dos lotes.
É por isso que a gente diz é semi-cadastral, não é cadastral, né? É, claro, bem mais barato, mais rápido, etc. E resolve. Agora, aquelas edificações de equipamentos especiais, né, tipo um hospital, um quartel, um grande equipamento de grande consumo de água, então esse tem que ser indicado, destacado nesse semicadastro. Então vai aparecer, aqui é um quartel, né, tal, de tais características, aqui é um hospital regional, aqui e assim por diante, né? E esses equipamentos importantes do ponto de vista de consumo de água são destacados nessa planta. Então, nesse caso, como eu estava falando, quer dizer, essa cidade aqui fez o plano diretor recentemente, então você tem a área urbana, né, atual, toda levantada com o semicadastro, e já está também a área de expansão urbana, né, com a topografia, com a altimetria aqui levantada. O perímetro definido na prefeitura, o perímetro urbano futuro, que engloba a área urbana atual e a de expansão, é fundamental para definir a rede de distribuição, porque a rede vai atender a área urbana atual e a de expansão, como a gente já falou quando estudou crescimento populacional, né? Essa outra planta aqui da mesma cidade, né, do mesmo plano diretor daquela cidade, a cidade de Serraria, aqui no Brejo Paraibano. Então, o plano diretor já coloca o zoneamento para uso e ocupação do solo. Estão vendo aqui em cores diferentes, né? A zona urbana central, a zona urbana periférica, a zona urbana de expansão, as zonas urbanas especiais, tipo de interesse social, preservação e proteção ambiental, implantação de grandes equipamentos, como eu falei, aqueles grandes equipamentos, né, pode ser indústria, hospitais, etc. E a área de preservação permanente. Então, esse zoneamento feito no plano diretor é o ideal, é o certo, né? Se não houver plano diretor naquela cidade, não houver esse zoneamento, essas limitações de área de expansão, etc., o projetista vai precisar fazer. E aí ele tem que entrar em contato com a prefeitura, né, e procurar uma forma de, em conjunto, definir pelo menos essas grandes zonas de ocupação e uso do solo. Por quê? A partir dessa definição, com aquela população futura já determinada, né, a gente vai pegar aquela população futura e distribuir nessas diferentes zonas, de acordo com as taxas de ocupação previstas para cada uma dessas zonas, né? Zona urbana central, a taxa de ocupação é maior normalmente. Então, de acordo com essas taxas de ocupação definidas no plano diretor ou pela prefeitura, ou se não tiverem, o projetista vai precisar definir, ele vai distribuir aquela população futura naquelas diferentes zonas, né? E essa planta daqui é a que contempla o sistema viário, incluindo aqui o arruamento das áreas de expansão urbana, tá? Então aqui já estão definidas as ruas futuras para ocupação pela parcela da população urbana futura que vai ocupar essa área. Porque a população urbana futura, que a gente já calculou anteriormente, uma parte dela, a maior parte, vai ocupar a zona urbana atual, que tem espaços vazios e tem as edificações que vão verticalizar, né? Vão adensar mais a área urbana atual.
A diferença, aquela parcela da população urbana futura que não vai ocupar a zona urbana atual, vem para as áreas de expansão que já estão definidas aqui, né, com o arruamento. Se não houver essa definição, o projetista do sistema, da rede de distribuição, pode deixar vazões concentradas, né, em alguns pontos para atender essas regiões onde provavelmente vão ocorrer as expansões urbanas, se ele não puder já definir o arruamento futuro dessas áreas. Às vezes, muitas vezes, né, já existe, tramitando na prefeitura, loteamentos que ainda vão ser aprovados e implantados. Então, esses loteamentos já são definições de arruamento futuro nas áreas de expansão, né? Que aí já vão ser incorporados aqui no projeto da rede e já vão ter a rede lançadas para serem implantadas numa etapa posterior, né? Mas já vão ser dimensionadas as tubulações todas da área atual e da de expansão. Quando não houver arruamento em áreas de expansão, deixa vazões concentradas para atender aquelas áreas futuras, tá certo? Então, essas são as bases de desenho, de planta da cidade que vão servir para definição da rede de distribuição, onde vão passar as tubulações principais, secundárias, etc., né? Onde vão estar localizados os reservatórios e tal. Aqui é apresentado esquematicamente, né, bem esquematicamente, mas para se entender, né, quando se define traçados de rede em vários livros, em vários trabalhos, que as redes de distribuição podem ser em malhadas, em tipo espinha de peixe, tipo ramificadas. Então, aqui eu coloquei bem esquematicamente, assim, né, para a gente entender essas classificações, né, de traçado de rede de distribuição urbana. Então, a gente vê aqui, por exemplo, aqui é o limite da área urbana, né, que vai ser atendido pela rede de distribuição. Claro que em todas essas ruas vão ser implantadas tubulações, mas a gente define logo as tubulações chamadas principais, né? As tubulações, as linhas tronco, que são as mais grossas, de maior diâmetro, e que a partir dela vão sair as tubulações secundárias que vão cobrir todas as ruas. Essas tubulações principais definem muito esse traçado de rede, em malha, ramificadas, etc. Na realidade, na prática, normalmente você não vai encontrar nenhum tipo desse isolado, né? A rede é ramificada, só tubulações, as tubulações principais formam ramificações, né? Assim. Ou só malhada, né? Então as tubulações principais formam malhas fechadas, né? Tipo essas duas daqui, ó, anel 1, anel 2 e tal. Todas as redes praticamente têm malhas e ramificações, né? Então, vamos dizer, são tipo, simplificadamente, esquematicamente, desse tipo. Ó. Você tem uma malha aqui, né, fechada, as tubulações principais. E aqui uma ramificação e outra ramificação, que vão cobrir toda a área, com redes secundárias, né, a partir delas, partindo dessas principais. Tá? Então, as redes têm esses dois tipos, vamos dizer, de tubulação, né, em termos de importância, né? A tubulação principal e a tubulação secundária. A tubulação principal, aqui, em geral, claro, apresenta maiores diâmetros, e as secundárias, que
tem menores diâmetro e cobre todas as ruas da área urbana, da cidade. Tá? Agora, vamos conversar um pouco, né? Vou ler um pouco que eu digo é porque eu não vou ler todas as linhas, porque é muita coisa, das recomendações da ABNT, né? Da norma, como a gente já falou, 12218, que é de projeto de rede de distribuição de água. Então, essa norma precisa ser bem estudada, né, por quem for elaborar um projeto de rede de distribuição. Mas é evidente que ela tem muitos detalhes, né, que não adianta a gente estar tentando ler e levantar alguma discussão sobre elas, porque são detalhes assim que são autoexplicativos, né, e que é importante apenas a gente mostrar de uma maneira geral, né? Então, as atividades necessárias para o desenvolvimento do projeto, por exemplo, né, relacionadas às principais, eu coloquei aqui, transcrevi da norma, né? Isso é cópia. Delimitar a área total a ser abastecida, aquilo que a gente já falou, né? Definir as demandas também. Analisar as instalações do sistema existente. Delimitar a setorização operacional, como área de influência do reservatório, distritos de medição e controle, setores de manobra. Definir e traçar os condutos principais e secundários. Observar na topografia os trechos de cota mais alta e as de cota mais baixa, pois aí vai ocorrer uma pressão máxima, sem fluxo, sem perda na rede, né? Então a pressão é a máxima que pode ocorrer, é a máxima estática. 40 metros de coluna d'água, podendo chegar a 50. E a dinâmica é a mínima que a norma determina, que é de 100 kPa ou 10 metros de coluna d'água, né? Em qualquer ponto da rede. No ponto mais desfavorável, a água deve chegar lá na frente da residência ou da edificação com, no mínimo, 10 metros de coluna d'água de pressão, que seria suficiente para atender, né, uma residência ou uma edificação de um nível de um primeiro andar, né, com folga e tal, para subir para uma caixa d'água superior, direto. E manter aquela pressão que a gente falou anteriormente, né, que garante a estanqueidade, garante a não entrada de nenhum contaminante na rede, porque ela vai estar sempre com uma pressão maior do que a pressão externa, né, que é a pressão atmosférica que está atuando fora da tubulação. Então, se houver algum vazamento naquela rede, a água vai jorrar dela, sair dela com pressão, no mínimo com essa pressão aí, nesse ponto mais desfavorável de 10 metros. E impedindo com isso que haja entrada e ingresso na tubulação de algum contaminante, né, que esteja acumulado ali fora na área onde estiver havendo vazamento, na rua, etc. Então, essas são as limitações em termos de pressão da norma. Daí porque aquela divisão da área que vai ser abastecida pelo reservatório precisa ser analisada em termos de limitação dessas pressões, né? Pela topografia, preliminarmente, você já se analisa e verifica se precisa dividir aquela rede, aquela área da cidade, em sub-áreas que tenham pressões que vão atingir esses limites no máximo, né? E aí, cada uma dessas áreas de pressão determinada vai ser atendida por um reservatório especificamente, né? Para manter esse limite aí de pressões que a gente acabou de mostrar, né? Não ter problema de ocorrerem pressões fora desses níveis aí
determinado pela norma. Então, aquele zoneamento de pressão é fundamental, né? Em cima da planta topográfica com altimetria da área urbana, que a gente mostrou, né? Outro ponto importante para o dimensionamento da rede, que a norma também valoriza, né, e recomenda, é que a rede deve ser dotada de hidrantes, né, com um equipamento fundamental para combate a incêndio, né. Porém, como a gente viu quando estudou o reservatório, os reservatórios das redes de distribuição no Brasil não contemplam volumes específicos para combate a incêndio. Então, os nossos reservatórios não são dimensionados para combate a incêndio na cidade, né? Isso porque, tradicionalmente, a ocorrência de incêndio não é tão significativa. Porém, a rede precisa ser dotada de hidrante, né, onde o bombeiro pode abastecer o seu caminhão, né, e efetivar o combate a incêndio, né? Ou, se for mais próximo do local do incêndio, ligar a mangueira até diretamente, se for na frente, etc. Mas, enfim, o posicionamento de hidrantes na rede é muito importante. E isso não tem uma regra assim muito precisa, né? Mas a norma cita algumas recomendações, algumas orientações ao tempo em que determina que deve haver um contato do projetista com o corpo de bombeiro local para se inteirar das normas locais que existem quanto a isso, né? Essa tabela, eu pulei esses trechos porque essa tabela se refere, é da norma, né? Se refere à distribuição de hidrante na rede, aquilo que a gente acabou de falar, né? Então, essa tabela dá algumas regras, né, que orientam o posicionamento desses hidrantes. Então, é evidente que, em primeiro lugar, eles devem ser posicionados preferencialmente nas tubulações principais, aquelas tubulações que a gente se referiu há pouco, né, que têm os maiores diâmetros, e que são posicionadas, essas tubulações principais, nas ruas de maior movimento, de ocupação de grandes equipamentos, né? Hospitais, colégios, etc., comércio mais pesado. Então, essas tubulações principais já são posicionadas nessas ruas de maior importância da rede, para a rede. E nessas tubulações é que a gente vai dar preferência logo para o posicionamento desses hidrantes, além de consultar o bombeiro local, né? Que às vezes não tem regra, não tem. Mas a norma, então, dá essas referências. Por exemplo, cidade com mais de 20 mil habitantes, o raio ou distância entre um hidrante e outro, de 800 metros a 1.600 metros, quer dizer, a cada 1.000 metros, mais ou menos, um hidrante, cada 1.000 metros da rede, né, principal. E assim sucessivamente. Ocupações especiais nessas áreas de hospital, presídio, shopping, área com alto adensamento vertical, escola, museu, deve posicionar o hidrante também, né? E aí, na ocorrência de um hidrante desse, o órgão operador da rede vai garantir, né? Deve procurar garantir operacionalmente, através de manobra, de válvulas, etc., o escoamento daquele fluxo naquela tubulação onde está o hidrante mais próximo do ponto da ocorrência de incêndio, no caso, tá? Então, essas são as orientações do ponto de vista de hidrante. E com relação a esses distritos de medição e controle operacional, que a norma também se refere, o que são, né?
e como são importantes, né? Distrito de medição e controle. Isso eu estou lendo novamente da norma. Deve-se incorporar na concepção da rede a delimitação de distritos de medição e controle, considerando as condições topológicas e operacionais da rede. O que é que ele está dizendo com isso aí? A rede deve ser subdividida em áreas que vão ter preferencialmente o abastecimento através de um ponto só. E nesse ponto vai ser instalado uma estação pitométrica, um macromedidor, né, de vazão, um medidor de pressão, para monitorar aquele distrito, aquela subárea da rede. Então, com esses distritos operacionais, você consegue ter um controle, um monitoramento contínuo do funcionamento daquela rede. Vendo onde é que tem as pressões maiores, onde é que estão ocorrendo maiores pressões, onde é que está ocorrendo determinado nível de perda, porque você tem a vazão de entrada no distrito e vai ter as vazões micromedidas nos consumidores daquele distrito. E aí você consegue comparar e determinar o nível de perda que está ocorrendo ali. Então, esses distritos de controle e medição, né, são importantíssimos para isso, né, para você controlar de fato as redes de distribuição. Inclusive, poder isolar trechos da rede nesses distritos, nessas áreas, se ocorre um vazamento num determinado trecho da rede naquele distrito. Então, a área de controle e de manobra de válvulas, ela tem condição de isolar aquele trecho ou uma área pequena ao redor daquele trecho, de tal forma que fecha aquela área e a condição de se consertar aquele vazamento naquela área, aquele problema que está ocorrendo, enquanto que o restante da área do distrito toda fica abastecida normalmente, enquanto você fica parada a rede só naquela área onde está ocorrendo o vazamento e o conserto. Tá? Daí a importância dessa determinação, delimitação dos distritos de manobra e controle operacional. Né? O distrito deve ser equipado com medidores de vazão em todas as entradas e saídas. O ideal é que cada distrito tenha uma entrada e saída, né? Mas pode ter mais de uma. E aí, em cada uma entrada dessa, você tem que instalar esses controles, né? Essa macromedição, pressão, etc. Então, fica um controle mais, vamos dizer, mais amplo, mais trabalhoso, né? Tendo um só ponto de entrada e controle para cada distrito, fica mais fácil de você controlar, manobrar. Tá? Recomenda-se que cada setor de manobra abranja uma área que apresenta uma das características abaixo. Então, são regras aí que precisa o projetista ler para poder delimitar na rede esses setores de manobra, né? Depois de feito o projeto, setores em que ele vai isolar com a instalação de válvulas, né, de registros. Então ele diz a norma de máximo de 500 ligações, cada uma área com 500 até 500 ligações deve ser tratada como um setor de manobra específico, né, que pode ser isolado com a manobra de válvula para efetuar um conserto, uma ampliação, uma troca de tubulação, etc. Tá? Sem atingir o restante da área, o setor de manobra. Então essas regrinhas aqui, essas recomendações, eu não vou, como eu disse, ler uma por uma, porque fica cansativo e não tem muito sentido. Né? Na hora de você fazer o projeto, precisa ler, que vai lhe ajudar a, depois de você fazer o projeto, dimensionar, como a gente vai ver, aí na hora de lançar a rede em desenho, né, específico, coloca a limitação
com válvula desses setores de manobra. Tá? Aqui são outras regras já para orientando como lançar as tubulações tronco ou principais. Também a gente já tocou um pouco, né? Mas aqui estão as recomendações. Devem ser localizadas em via existente, próxima à área onde deve ser previsto o abastecimento de água para combate ao incêndio, que é desidrante, e tão próximo quanto possível aos consumidores especiais. É isso que a gente falou, né? A distância média entre os condutos que se localizam junto à periferia da área abastecível e o perímetro da área abastecível foi igual ou superior a 150 metros, né? No limite lá da área futura de expansão urbana. A vazão máxima prevista para abastecer a área contida no circuito fechado, quer dizer, numa malha daquela que a gente vai mostrar em seguida no dimensionamento, foi igual ou maior que 25 litros por segundo. Cada 25 no máximo litros por segundo, uma malha. Comprimento máximo dos condutos secundários será de 300 metros. Isso, como eu falei, são recomendações para ajudar na hora de definir o desenho, o projeto propriamente dito da rede. Tá? Os hidrantes podem ser de coluna ou subterrâneos, enfim. Essa é uma planta, né, de uma área, uma parte de um bairro da cidade de João Pessoa, que é o bairro do Bessa, onde foi feita essa implantação, né, de distritos. Tá? Então, tem vários distritos, aqui eu estou apresentando só para vocês terem uma ideia do que é, das dimensões, né, de um distrito desse, numa área importante da cidade, com muita adensada, né, muito edifício de grande porte, enfim. Mas aí tem aqui o distrito 4, distrito 9 ali, ó, distrito 5, cada um deles aqui está sendo abastecido a partir de um ponto só, né, da tubulação principal da rede que abastece todo o bairro do Bessa. Então, toda essa tubulação que vem abastecer aqui o bairro do Bessa, dela foram tiradas as tubulações que vão atender a cada um desses distritos. Então, o distrito aqui, ó, está delimitado, né, com essa cor. Então, tem as tubulações aí, que não é o caso a gente está se referindo, é só para mostrar, né, para vocês, né, um diâmetro e extensão das tubulações principais de cada distrito. Cada distrito desse aqui está formado por mais de uma malha, mais de um anel, né, de distribuição, com as tubulações principais. Enquanto que as demais ruas vão ser atendidas pelas tubulações secundárias de pequeno diâmetro, normalmente 50 milímetros de diâmetro só, né, a partir dessas tubulações principais que estão formando os anéis do distrito. Então, a rede toda tem, nesse caso aqui do bairro do Bessa, tem vários distritos e cada distrito tem várias malhas, vários anéis de distribuição dentro daquela área do distrito, né? Então, essa tubulação aqui, ó, isso aqui é um anel, né? Está em destaque aqui a verde, a tubulação, um anel, ali outro anel. Então a água vem da tubulação do reservatório, que está afastado daqui, e entra para os distritos. Em cada distrito, vamos dizer, como esse daqui, há uma ligação dessa tubulação que vem do reservatório, a tubulação tronco, para atender aquele distrito. E essa tubulação vai ser interligada com as malhas, com os anéis de cada distrito. E cada anel desse vai ser formado por tubulações principais e a partir dessas vai ser dimensionado o anel, né, no método que a gente vai ver em seguida, dimensiona esses anéis, né, que vão, por sua vez, alimentar as linhas, as tubulações secundárias de menor diâmetro e que não são, em geral, dimensionadas de per si.
Você dimensiona a malha, o anel, cobrindo toda a área. E a partir dele sai a tubulação secundária, né? Isso é para dar uma ideia, né? Esse mesmo distrito 4 que está destacado ali, naquele bairro, a gente apresentou aqui uma planta que traz os detalhes, né, das conexões em cada nó, em cada cruzamento de tubulações dentro daqueles distritos, né, da rede propriamente dita. Então, cada cruzamento, finalização de rede, é feito em destaque, né, o esquema ilustrativo das conexões, válvulas, etc., que interligam essas tubulações, né, com a relação de cada uma das conexões que compõem esse nó, vamos dizer aqui, né? Aqui, nesse primeiro, tem um T, né, de junta elástica, diâmetro de 350 milímetros, né, por 350. Então, tem um T aqui, ó, de 350 por 350 milímetros, para poder comprar, relacionar, orçar, etc., né? Tem um registro chato de junta elástica com diâmetro de 350, né? Que é o registro, o B, né? Aqui, ó, no esquema aqui é um X, aqui é o registro, né? Esse retângulo aí, P, é uma caixa de concreto, né, de alvenaria revestida ou de concreto mesmo, denominada de estação pitométrica. É um tanque, né, fechado, que tem no seu interior um dispositivo ou uma conexão para ligar um dispositivo de macromedição de vazão, né? Então, nessa caixa vai ficar praticamente um medidor de vazão e um de pressão. Então, a estação pitométrica ela vai ter condições de aferir, de monitorar a vazão e a pressão que está ocorrendo naquela entrada daquele distrito, naquele ponto, continuamente, se você instalar lá o equipamento de funcionamento contínuo, com registrador automático, enfim, e periodicamente com o técnico fazer a medição naquela hora, né, da vazão que está ocorrendo ali, que está entrando no distrito, e respectiva pressão. A partir daí, registrados esses valores e comparados no escritório, com as vazões, com os consumos de água no interior do distrito, né, nas residências, comércio, etc., determinar o nível de perda, porque a vazão que está entrando total está medida aí. E a que está ocorrendo dentro daquele distrito está sendo medida em cada medidor de cada casa, de cada consumidor, né? Então, somados aqueles, devem dar próximo à vazão global que está entrando, além das perdas, né? E aí sim a gente vai ver o nível de perda que está ocorrendo lá dentro, né? As vazões de entrada dos consumidores, mais as perdas necessariamente vão totalizar a vazão de entrada do distrito. Então, essas estações pitométricas, a formação, o desenho, o projeto dos distritos, como a norma determina, e os setores de manobra, são fundamentais hoje para a operação e controle de rede de distribuição de água, tá? Aqui a gente está relacionando, né, os materiais de tubulações e conexões mais usados, né, nas redes aqui no Brasil, basicamente. Que a gente já falou lá em cima, mostrou os catálogos especificamente. Aqui a gente coloca no texto, né, PVC de linha soldável, PVC de linha de anel de borracha, né, o PBA, e vinil fé, que é esse diâmetro equivalente ao de ferro fundido. PVC também, azul normalmente, padronizado, e que
são fabricados com uma determinada padronização, tá? de fosfor. Os de ferro fundido dúctil, revestidos internamente com argamassa de cimento e areia, né? Os de aço, que só são utilizados na rede, se tiverem grandes diâmetros e que não vão receber ligações prediais, né? Tubulações, troncos, que apenas deslocam a água de um ponto para outro, mas que não atendem a ligações, porque ele não pode estar sendo perfurados, né, a cada 10, 15 metros para receber uma ligação predial. Da mesma forma que os de fibra de vidro, né, PVC, revestido, reforçado com fibra de vidro. E o de polietileno de alta densidade, né, que é um tubo bem mais forte, né, resiste a maiores pressões, inclusive pancadas, né, do que o PVC, que é mais rígido. Ele tem uma flexibilidade maior. É um tubo de muita qualidade, muito usado hoje no mundo desenvolvido, né? A Europa está muito usando esse tubo de PEAD, polietileno de alta densidade. Aqui a gente tem e usa, mas com menos frequência, principalmente por causa de preço, né? O custo dele é bem maior do que o de PVC rígido, tá? Mas são as tubulações mais usadas nas redes de distribuição. Hoje, aqui no Brasil, na grande maioria dos casos, PVC. Seja o PBA ou o vinil ferro, o DEFOFO, né? E os de ferro fundido para os diâmetros maiores nas redes também, né? São os mais utilizados. Aqui tem uma fotografiazinha que eu retirei acho que do manual da Funasa, né? Mas que é uma tubulação de rede de distribuição em PVC, né? Dentro da vala. A vala ainda vai ser aterrada, mas para vocês terem uma ideia de como é a rede de distribuição. A grande maioria da tubulação é de pequeno diâmetro, né? Que é aquela secundária. As tubulações de maior diâmetro são as principais, que formam os anéis, as malhas, as tubulações, as linhas tronco, né? São em menor número, apesar de que a partir delas é que essas secundárias são alimentadas, né? E aqui um corte esquemático, né? Mostrando a ligação predial, a instalação da ligação da rede de distribuição, o cano aqui, ó, cortado, né, seccionado verticalmente. Aqui a rua, né, o pavimento. Ó. Aqui está a tubulação enterrada, como essa, né, da foto, vai estar aqui, passando. E dela sai a tubulação mais fina, para atender o consumidor predial, passando antes aqui por um medidor, um micromedidor, né? Normalmente é chamado de hidrômetro, e fica instalado dessa forma, mas em cada operadora define um esquema próprio para a instalação do seu tipo de hidrômetro, em cavalete, né, assim, em caixas específicas, do lado de fora na calçada, dentro da edificação já, enfim, é a ligação predial. Então, a rede de distribuição, né, e a ligação predial, saindo da rede e atendendo a residência. Tá? Faremos agora uma pausa, concluindo esta segunda parte da videoaula de número 002, que trata sobre a unidade de rede de distribuição. Continuaremos com a terceira parte deste assunto na próxima apresentação.